A graça de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Eu estou com mais um vídeo. Hoje eu quero estar falando sobre saia rachada ou com fendas. Essa moda mudana que entrou dentro das igrejas, que as irmãs hoje usam. Então eu vou estar falando. Eu estou um pouco rouca, meus irmãos. Estou um pouco enferma da minha garganta, mas eu senti no meu coração de estar gravando esse vídeo. Então, vamos ler a palavra de Deus que está em 1 Lamentações, versículo 9, que está escrito assim na palavra: a sua imundícia está nas suas saias, nunca se lembrou do seu fim, por isso foi pasmosamente abatida, não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se engrandece. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, hoje é comum encontrarmos mulheres cristãs com saias fendidas. Qual será o propósito de uma fenda ou racha nas saias? Mostrar uma parte mais acima das pernas? Me perdoe a ousadia que eu vou falar, mas tem algumas saias rachadas que pretensiosamente querem revelar até algo mais. Essa armadilha satânica que interfere na boa moral das mulheres está passando despercebida entre muitos cristãos e a maior parte dos líderes estão despreparados, eles estão despercebidos sobre esse assunto. Então a gente vê nas congregações membros com essa moda mundana dentro das igrejas. Então, afinal de contas, em tempos de crises morais, a gente não vê mais falar sobre a sã doutrina. Então a gente vê esses estilos de roupas que é sem pudor. São saias e vestidos com fendas que são muito populares na indústria feminina. Hoje em dia virou moda dentro das igrejas, onde as irmãs adquiriram esse costume mundano. Aí eu me pergunto, o propósito desse estilo, que é esta moda, é para quê? Porque mesmo que você não queira, você está chamando a atenção do sexo masculino. Isso está provocando um efeito de chamamento, que é criado pelo movimento de suas pernas. É uma sedução estranha. Mesmo se a fenda estiver abaixo do seu joelho, o efeito é muito sensual. Há algumas mulheres que usam essas saias rachadas e vão para a igreja com essas rachas na frente. E eu fico observando e eu acho isso muito falta de respeito dentro da casa do Senhor, com esses estilos estranhos. Então, há alguns meses atrás, eu estava observando isso. Mas meu Deus, será que ninguém está percebendo que isso é uma ofensa para a santidade do Senhor? Mulheres que louvam, que estão ali em cima do altar, com essas modas mundanas, modas que Satanás criou no inferno para trazer para dentro das igrejas. Então eu creio que muitos rapazes que são da igreja, que estão em um seminário bíblico, eu creio que esses rapazes são tentados sexualmente por essas saias com fendas. A cada um, eu creio que admite que mulheres crentes, as jovens crentes, que adquiriram esse costume, estão provocando a lascívia e a sensualidade. Evitem esta moda, porque esta moda, ela não tem pudor nenhum. Então vivemos a cultura da pouca vergonha, porque o pudor e a reverência sempre está associado com a vergonha, a obediência e a santidade. Então, meus irmãos, tudo isso tem manchado o altar do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Então, esses costumes, essas imoralidades, essas práticas imorais, tão seguido do evangelho barato,
que ensina a graça sem compromisso, mas teremos onde encontrar perdão e nos libertar do poder do pecado. No entanto, a graça de Deus nos chama da vida da prática do pecado, para viver uma vida batalhando contra o pecado. O contexto bíblico, onde se fala de graça, também se fala de compromisso. Um exemplo claro está em Tito, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Em Tito 2:11. Peço que leia em 2 João, versículo 9, que está escrito assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, entrou a moda da mini saia também dentro das igrejas, entre os evangélicos mundanos, porque isso está virando um escândalo para a sociedade. As mini saias são uma inversão das saias decentes, servem como modelo feminino de roupas para cobrir as pernas da mulher e promover o bem-estar e a saúde. As mini-saias serviram para mostrar as pernas sensuais das mulheres. Essa moda corrompida chegou como a contracultura, a sociedade rebelde. E como dizia, que muitos, no fim dos tempos, não suportariam a sã doutrina. É o que está acontecendo. Muitos não querem mais ouvir a voz da verdade, a palavra de Deus. Ninguém quer mais ter interesse para estar buscando a palavra, pedindo discernimento ao Espírito Santo e trazendo essas modas para dentro das igrejas. Deus tem me dado o discernimento que todo esse tipo de moda que surge no mundo são todos projetados no inferno. Todas essas coisas que trazem a sensualidade, que traz o modernismo, que traz o unissex no mundo inteiro, isso são todos projetados no inferno. Peço que leia comigo em Tito 2:12, que está escrito assim: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente. Então é isso que falta hoje em dia nas igrejas, uma mensagem completa do Evangelho que ensine a verdade da maneira que ela é. A moda da mini saia, o mini vestido, a mini blusa, mostrando parte dos seios, perna e barriga. Tudo hoje em dia, em termos de roupas, é a redução que se encurta tudo. Então a gente olha hoje, a gente vê como os crentes estão se vestindo. A gente vê essa geração e a gente olha para a geração antiga e a gente vê a diferença. Então, como você aplica toda essa tendência à nudez, ao erotismo, à sensualidade, à falta de pudor? Aleluia, glórias a Deus. A gente lê em Apocalipse 22:11. A gente vai entender melhor sobre isso. Olha a exortação de Paulo, que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modestia, não com tranças ou com ouro ou com pérolas, ou vestidos preciosos. A gente vê em 1 Timóteo 2:9 a palavra traje honesto, que significa veste comprida. Isso nunca pode se encaixar com uma mini saia, uma saia curta acima do joelho, que é provocativa, que é sedutora. Quando as mini saias entraram na moda, as moças rebeldes do mundo começaram a usar esse tipo de roupas. E as pessoas mais sensatas na sociedade criticaram e até hoje combateram o seu uso. Atualmente, ela se infiltrou nas igrejas evangélicas e os líderes de frente não falam nada. Acho muito mais repulsiva a atitude de quem vê o pecado e tem o dever de condená-la e fica calado do que quem pratica o pecado. Porque muitas das pessoas cristãs que cometem algum tipo de erro nem sequer se dão conta disso.
porque não são ensinadas, não são orientadas e não são exortadas a viverem de modo correto perante a sociedade. A saia de uma serva de Deus tem que cobrir os joelhos ao sentar-se. Com relação à moral, nosso mundo tem decaído tanto que os que querem viver de modo normal são considerados os anormais. Mas que Deus venha abrir teus olhos e viver de modo a agradar a Deus, vivendo de modo modesto, como santos no mundo, sofrendo as afrontas dos mais infames pecadores, mas agradando aquele que será para toda a eternidade o alvo da nossa adoração e nosso serviço, o Senhor Jesus Cristo. Fique todos na paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida.